Por que não há uma ponte aqui? A distância entre a ponta mais ao sul da Espanha, Tarifa, e Edália, no Marrocos, é de meros 10 quilômetros. No entanto, para viajar de um lugar para o outro, você não pode simplesmente dirigir. Em vez disso, você tem que pegar uma balsa de Tarifa para Tanger e depois dirigir quase 3 horas até Edália pelo interior do Marrocos. Uma viagem que poderia ter levado 10 minutos leva, em vez disso, várias horas. Uma situação semelhante existe dentro do próprio país. A Itália, a principal bota, se você quiser, é separada da também italiana Ilha da Sicília por apenas 5 quilômetros. Ainda menos, mas também não há ponte aqui. Eles realmente construíram um barco que tem trilhos de trem nele, então o trem para na costa, é carregado em uma balsa e depois continua do outro lado. Mas se houvesse uma ponte, a viagem levaria talvez 5 minutos, provavelmente menos de trem, poupando as pessoas todo esse tempo de carregar e descarregar um trem literal em um barco. Em toda a Europa, existem vários exemplos disso. Lugares que são separados por corpos de água bastante estreitos e onde a maneira de atravessar parece excessivamente complicada. Na maioria das vezes, existem razões muito válidas para uma ponte não existir. Então, neste vídeo, vamos descobrir quais são essas razões. Vou mostrar 5 lugares. Primeiro, o Estreito de Gibraltar, depois a pequena lacuna entre a Itália e a Sicília, acho que é o Estreito de Messina, depois este caso local super específico na Noruega, entre Svelvik e Verket. Você entenderá por que quando chegarmos lá, depois os 25 quilômetros entre o norte e o sul da Nova Zelândia, que eu sei que não está na Europa, mas é interessante dar uma olhada, e também a lacuna entre a Irlanda e a Escócia. Você pode notar que minha voz está um pouco estranha. Tive um resfriado na semana passada, o que é estranho porque as temperaturas estão muito altas, mas peço desculpas por isso. Comecemos com o Estreito de Gibraltar. Este é um grande ponto, pois criaria uma ligação direta entre a Europa e a África, semelhante a como a Europa e a Ásia estão conectadas através do Estreito de Dardanelos, ou como a África e a Ásia estão conectadas no Suez. Este é o estreito trecho de mar entre o extremo sul da Espanha e a costa norte do Marrocos. Tem apenas cerca de 10 quilômetros de largura em seu ponto mais estreito, então você pode pensar que é mais curto do que o meu trajeto para o trabalho, então por que não construir uma ponte? Bem, infelizmente esta não é a sua travessia de Rio Média. As águas aqui são profundas, muito profundas. Estamos falando de 900 metros em alguns lugares, quase 1 quilômetro direto para baixo. A maioria das pontes suspensas que você conhece, como a Golden Gate ou a Akashi Kaikyo no Japão, são construídas sobre áreas muito mais rasas. Fundamentos tão profundos seriam um pesadelo para os engenheiros, especialmente considerando o leito marinho instável e as fortes correntes submarinas. E então há toda a questão da tectônica. Este é o local onde as placas eurasiática e africana se encontram, terremotos se movimentando, e a ocasional surpresa de baixo tornam isso praticamente impossível. Politicamente também é um ponto sensível. Europa e África, União Europeia e não União Europeia Schengen e não Schengen, e realmente Espanha versus Marrocos, que muitas vezes não tem o melhor relacionamento, devido ao controle contínuo da Espanha sobre suas plazas de soberania, antigas colônias dentro de Marrocos, além de seu apoio ao movimento de independência El Sarawi contra Marrocos. Construir uma ligação permanente exigiria uma séria cooperação bilateral. Isso tem sido considerado especialmente recentemente porque Portugal, Espanha e Marrocos sediarão a Copa do Mundo juntos. E a Espanha, em um momento, propôs uma ideia de túnel semelhante ao túnel do canal que liga a Inglaterra e a França. Isso foi nos anos 80, mas as estimativas de custo eram astronômicas e nada nunca se materializou. Agora, a balsa faz um bom trabalho, mesmo que demore mais do que poderia. A seguir, por que não há uma ponte entre a Itália e a Sicília? O Estreito de Messina separa a Itália continental do resto da ilha. Com apenas cerca de 5 quilômetros de largura, você poderia praticamente atravessá-lo a nado em um bom dia. Meu ego definitivamente diz que eu conseguiria. Provavelmente eu não conseguiria. Este tem sido um dos projetos de ponte mais comentados na Europa por décadas. Os italianos até começaram a planejar várias vezes. Existem desenhos, esquemas e até representações artísticas de como seria.
Uma delas teria sido a ponte suspensa de vão único mais longa do mundo, estendendo-se por pouco mais de 3 quilômetros. Então, por que não está lá hoje? Política e dinheiro principalmente. Quando um governo levava a sério, perdiam o poder ou mudavam as prioridades. E então tem o terreno. Em ambos os lados, o terreno sobe acentuadamente, o que torna um desafio ancorar as torres da ponte. Combine isso com ventos fortes no estreito, fortes correntes de maré, atividade sísmica também, há um vulcão bastante relevante por perto e começa a aparecer um investimento bastante arriscado. Há também uma balsa funcionando lá e, embora não seja a mais moderna, ela faz o trabalho. Além disso, para ser honesto, embora leve tempo, a transferência de trem é muito impressionante, algo que poderíamos descobrir carregando um trem em um navio. A ponte se tornou uma bola de futebol política que faz a maioria das pessoas revirar os olhos quando o assunto surge. Talvez um dia ela aconteça. Agora vou me concentrar em um caso super específico dentro da Noruega. Meu noivo me contou sobre isso, eu não teria sabido de outra forma. Essas duas cidades ficam em lados opostos do Drammensfjord, a cerca de 200 metros de distância. Isso mesmo, 200 metros. Quer dizer, eu definitivamente poderia nadar através disso, então por que não há uma ponte? Bem, existe uma balsa, uma das menores balsas de carro do mundo. Na verdade, leva cerca de 5 minutos. Mas por que não uma ponte? Acontece que construir uma não é tão fácil quanto parece, apesar da curta distância. Primeiro, há o volume de tráfego. Não estamos falando de milhares de carros por dia aqui, é uma rota bastante tranquila que torna um grande investimento em infraestrutura meio difícil de justificar. Em segundo lugar, o fiord é uma via navegável, grandes navios ainda sobem e descem para chegar a Drammen e outros portos. Uma ponte baixa os bloquearia, e uma alta exigiria rampas. Tão longas que se estenderiam até a metade do caminho de volta para Oslo. Um túnel é... exagero. As pessoas da área já discutiram isso muitas vezes, houve estudos de viabilidade, mas sempre voltam à mesma conclusão: a balsa é mais simples e barata. O volume do navio é muito maior e mais importante do que o dos carros. Este é um exemplo super específico que nos mostra dois tipos de razões pelas quais às vezes as pontes não são construídas. Pode não haver uma necessidade real que justifique o investimento e a passagem ininterrupta de navios é mais importante. Quanto ao resto, por que a Irlanda e a Escócia não estão conectadas? Tecnicamente, este é o Canal do Norte e o ponto mais estreito é de cerca de 20 km entre o Molly de Kintyre e Torhet, mas todas as tentativas de construir uma ponte aqui foram ligeiramente deslocadas do menor intervalo. A maioria das propostas se concentrou em um trecho de 30 km entre Port Patrick e Larne, então por que ainda não há uma ponte ou túnel? Bem, para começar, o dique de Burford, essa pequena trincheira no fundo do mar, é um depósito para milhões de toneladas de munição remanescente de ambas as guerras mundiais que inclui explosivos convencionais, armas químicas e até mesmo resíduos nucleares. Não exatamente um imóvel de primeira para assentar fundações. Imagine o pesadelo de ter que limpar todo esse lixo e todas as munições não explodidas, tudo isso para talvez ter a ponte explodindo um dia porque esqueceram uma delas para trás. Depois tem o clima também. O Canal do Norte é agitado, com ventos fortes, marés fortes, neblina e ondas super fortes. Acho que é por isso que eu definitivamente não conseguiria nadar até o outro lado. Construir aqui seria um pesadelo logístico. Boris Johnson sugeriu a ideia de uma ponte, como costumava ter ideias loucas, e os engenheiros riram da proposta. Algumas estimativas apontaram um custo de mais de 30 bilhões de libras. Soma-se a isso a situação política. Nem todos na Irlanda do Norte estão animados com laços mais fortes com a Grã-Bretanha continental, principalmente físicos, e nem todos na Escócia querem arcar com os custos de uma ligação a Belfast. Havia uma balsa operando por décadas, a famosa linha P e O, que também enfrentou desafios econômicos recentemente. Uma ligação fixa não parece valer a pena, mas com a Irlanda do Norte se aproximando da reunificação com o Sul, talvez os britânicos queiram fazê-lo como uma tentativa simbólica de mantê-los conectados ao Reino Unido. Por fim, a Nova Zelândia já é bastante remota. Por que não conectaram as ilhas do Norte e do Sul? Este local é conhecido como Estreito de Cook, com extensão de aproximadamente 25 km, uma distância viável para a construção de uma ponte ou mesmo de um túnel. Mas o mar aqui, totalmente impiedoso. O Estreito de Cook é notório por seu clima imprevisível, marés violentas, fortes correntes, grandes ondas e ventos de força de vendaval.
A travessia de ferry pode ser mais uma aventura do que um serviço de trânsito. Até mesmo as companhias aéreas cancelam voos devido à turbulência. Qualquer ponte precisaria resistir não apenas aos ventos, mas também a terremotos, já que a Nova Zelândia está bem em cima de uma fronteira tectônica, o que aumenta o custo e o risco. Além disso, o terreno em ambos os lados não é plano. Para tornar acessível, são necessárias rampas ou túneis extremamente longos. Houve estudos, principalmente sobre túneis, mas as estimativas de custo são loucas. Dezenas de bilhões de dólares para um país que não tem tantas pessoas querendo atravessar entre as ilhas. E lembre-se, a balsa está lá, não é perfeita, mas funciona. Então, esses são 5 exemplos de lugares que são separados por corpos de água muito estreitos, mas ainda não estão conectados por pontes. Seja porque o terreno marítimo não permite, o clima é desafiador, os navios atrapalham a passagem ou por não haver uma razão concreta para tal. Ou talvez seja apenas muito caro, ou no caso do Mar do Norte, aquela razão surreal de ter milhares de munições da Segunda Guerra enterradas lá. Muito obrigado por assistir a este vídeo e nos vemos na próxima vez para mais conhecimento geral. Acho que você pode ver o suor no meu rosto, camisa, em todo lugar. Está realmente difícil agora. Mas tenho uma nova caneca Moomin para mostrar, que não acho que já mostrei em vídeo antes. Tem 2 caras por aí que encontraram um rubi. São tempos emocionantes para eles e são tempos muito quentes para mim.